Olá, estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim, Maurício Vilar, diretor de comunicação. Meu companheiro Márcio, de volta. De volta aqui ao programa. Fazia um tempinho já que eu estava ausente, né? Está de volta novamente. Márcio, nós tivemos a publicação de um novo decreto, né? Primeiro um decreto do dia 30 de julho e agora um novo decreto que trata especificamente para nós com relação às férias. Sim. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Bom, o decreto 59665 foi editado no dia 4 de agosto. Ele altera o 59644, justamente no artigo 3º, que falava lá: ficam suspensos até o dia 31 de agosto as disposições do artigo 10 do decreto 59283, do artigo 12 e do artigo 20. O 10 é o que trata das férias. Então, o 59644 falava assim: até o dia 31 de agosto estão suspensas as férias. Basicamente isso. Esse 59665, que alterou o anterior, ele suprimiu da redação o artigo 10. Ele deixou o 12 e o 20, que tratam de prazos processuais e tal, né? Então, significa dizer que não existe mais suspensão de férias para o mês de agosto, né? Significa dizer que hoje você, policial da Guarda Civil Metropolitana, pode pedir suas férias para o mês de agosto na sua unidade para o seu chefe. Isso é o que está estabelecido, um decreto do prefeito regrando a situação atual, né? Exatamente. Não há impedimento para pedir férias, né? O que me causa estranheza e indignação, Vilar, é assim: estão aguardando a DRH emitir um comunicado, uma ordem, mandando conceder as férias. Bom, vamos lá. De quem que é a competência para conceder férias? Do efetivo em geral. Sim, é da unidade, né? É do chefe da unidade. É do chefe da unidade. O que a DRH vai opinar sobre isso? A DRH não comanda a unidade. Quem comanda a unidade é o chefe. Então o servidor faz o pedido de férias. Senhor comandante, solicito férias a partir do dia 8 de agosto, 7 de agosto, 15 de agosto. Quem tem que indeferir ou indeferir é o chefe. Se ele tiver que consultar alguém porque ele tem dúvidas sobre a norma, ele tem que consultar a assessoria jurídica da SMSU e não a DRH. Eu não sei por que fica endeusando a DRH. A DRH não comanda a unidade, quem comanda a unidade é o chefe. A lei deu a competência para o chefe conceder as férias. Por que está esperando a DRH emitir um comunicado? Né? Assim, em síntese, nós podemos dizer que nesse momento a DRH está mandando mais do que o prefeito em São Paulo, né? Pois é. E assim, tem um problema, que a DRH cumpre o que ela quer, né? Decisão judicial ela cumpre o que ela quer, decreto ela cumpre o que ela quer. A diretoria da DRH lá faz o que quer e assim, não tem fiscalização, né? Agora, eu não sei por que o chefe passa a competência dele para a DRH. A competência é sua, chefe. O senhor tem que deferir ou indeferir. Não quer conceder? Indefere. Coloca no papel que você está indeferindo. Tenha coragem, né? Exatamente. É isso aí. Bom, Vilar, o nosso próximo assunto tem uma ordem de serviço que mandou introduzir uma ronda oficial nos comandos operacionais, né? Ou seja, cada comando operacional vai ter uma ronda oficial, agora uma destacada, uma equipe para a ronda oficial. Fala mais sobre isso, Vilar. Explica para mim como funciona. Uma ressurgida ronda oficial, né? Uhum. Eu vou me colocar assim como uma primeira vítima nesse momento aqui, dessa nova experiência que a Guarda está proporcionando aí. A gente precisa salientar primeiro que a Guarda Civil Metropolitana ela já possui um sistema de fiscalização que é a RDO. Isso, além da corregedoria, né? Exatamente, tem a corregedoria e tem a RDO. Foi criado mais esse sistema de fiscalização, porque é um sistema de fiscalização, né? Então, as rondas oficiais, elas vão iniciar o serviço a partir do comando operacional. Uhum. Né? Então, eu sou da Inspetoria de Santana, hoje à noite já começa, e ela vai utilizar uma guarnição e uma viatura da Inspetoria 30, a Inspetoria de Santana. Na prática, o que isso vai causar especificamente em Santana? Eu acredito que nós vamos receber aqui nas redes sociais aqui do sindicato, os contatos do sindicato, algum problema semelhante em outros comandos operacionais. Mas vamos lá. Santana, no momento, tem uma viatura que está fixa no hospital de campanha AMB. Então, 24 horas policiamento fixo lá. Rendição no local. Rendição no local. Aí você tem a supervisão. E a outra viatura, que seria uma espécie de apoio, e que atualmente quem executa
a Ronda UBS, né, a Ronda nas unidades básicas de saúde, pronto-socorro, SAMAS, essa viatura da Inspetoria de Santana, ela vai ser cedida para a Ronda Oficial. O que vai acontecer é que, durante a noite, somente uma viatura de Santana estará fazendo patrulhamento na área. Para atender todo o distrito. Atender as chamadas de protocolo, efetuar as rondas que a inspetoria necessita. Ou seja, está defasando operacionalmente uma unidade. Sem dúvida. Outro ponto que assim, a gente fica imaginando como é que as pessoas não pensam nisso, é que se houver uma ocorrência à noite, vamos dizer assim, o efetivo é um tanto quanto reduzido pelas demandas das unidades. Se a viatura de Santana, Deus livre e guarde, que sou eu que vou estar lá à noite, né? Mas se fosse qualquer colega, vier se envolver numa ocorrência de troca de tiros, quanto tempo vai levar para o apoio chegar? Pois é. Porque o tempo já era complicado com 2 viaturas. Só que nós estamos agora trabalhando com uma viatura. Uhum. E o que me causa estranheza, Márcio, é entender por que isso. Qual a efetiva necessidade disso? A RDO, então, ela é ineficiente. Então, é melhor acabar com a RDO e distribuir o efetivo para as unidades. Não é verdade? Então, Vilar, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que vai ter mais fiscais do que fiscalizados. Sim. Né? Está reduzindo o efetivo e colocando todo mundo na fiscalização, vai ter todo mundo para fiscalizar e quem vai ser fiscalizado, né? Exatamente. Lembrando que o nível 2, nível 3, nível 4 já tem como atribuição a fiscalização do efetivo subordinado. Então, exatamente. E já tem um mecanismo de fiscalização que é a RDO. A RDO, eventualmente corregedoria, dependendo do assunto, né? A corregedoria também pode fazer esse tipo de fiscalização. Exatamente. Né? Então, assim, talvez tenha sido uma ordem que tenha sido emitida sem pensar nas consequências dela, né? Como tantas outras, né? Eu não sei se Santana atende Pancadão, né? Mas vamos supor, área leste aí, vamos dizer, área leste. Se tirar essa viatura da cidade de Tiradentes, por exemplo, para fazer a ronda oficial, quem for atender o Pancadão vai uma viatura, em vez de ser 2, né? Vai acabar indo uma viatura. Exatamente. É complicado, é complexo. Viu? Esperemos que quem deu a ordem se sensibilize aí e volte atrás, né? Porque eu não consigo enxergar a efetividade nisso. E uma dúvida, Vilar. Ronda oficial, vai ser necessariamente um inspetor? Um inspetor de divisão que vai estar lá, né? Isso. Tem efetivo para a noite para atender esse... Então, pelo que nos foi passado, vai ficar à noite, nós vamos ver como é que vai se desenrolar isso, um inspetor fixo. Então, um fixo numa noite, outro fixo na outra. Né? E um revezamento durante o dia. Entendi. Vamos aguardar. Né? Vão achar alguém, né? Sim, vão achar alguém. Tá bom. Bom, Vilar, aproveitando aqui para avaliar a ordem da ronda oficial, a gente falou da Inspetoria 30, né, ID 30, eu me lembro que lá no AMB tem agora um hospital de campanha, e fica uma viatura posicionada lá, que você falou que é rendição 12/36 lá, né, 12 horas. Teve alguma alteração lá, Vilar? O que aconteceu? Então, vamos falar assim do que suporta o policial que está lá no campo, né? Está lá no hospital de campanha. No início da pandemia, quando foi instalado o policiamento lá no hospital de campanha, foi colocado um gazebo. Ele serve principalmente às equipes diurnas, né? Então, um abrigo ali do sol. Passei por lá agora antes de vir para cá. Sol intenso, né? A guarnição está exposta. Esse gazebo, infelizmente, ele foi quebrado devido a uma ventania que teve numa noite. Ele foi completamente destruído. Então, no momento, não tem o gazebo. Não tem proteção contra os intempéries, né? Porque protege contra o sol, protege contra a chuva. Exatamente. Não tem proteção nenhuma. Exatamente. Se a equipe sentar lá para se proteger da chuva, passa a ronda oficial e caneta os 2, 3. Depois passa a RDO, são 2 canetadas. Né? Aí tá 2 canetadas num dia só, né? Igual radar, você passa em 2, são 2 multas. Né? Pois é. Então. E o que acontece? Nós estamos observando lá na área, principalmente no hospital de campanha, porque eu trabalho lá, ou já houve a redução por parte da Polícia Militar. Então ela foi reduzindo, né, paulatinamente a sua presença. Então tinha um posto de comando lá com um caminhão enorme lá, depois caiu para uma base móvel, depois permaneceu viaturas e hoje não há mais policiamento fixo da Polícia Militar. E as rondas que eles fazem no perímetro também
houve uma diminuição significativa. Nesses últimos dias, retiraram uns gradis que faziam uma espécie de isolamento. Caso tivesse uma ocorrência de aglomeração de pessoas, era uma maneira de conter as pessoas para não entrar, né, efetivamente na área do hospital. Esses gradis foram removidos. Nos faz pensar que quem planejou isso daí, a parte de segurança, né, já está emitindo algum tipo de ordem para ir reduzindo, né, paulatinamente a presença lá. Agora, diante da falta de meios que está colocado para a Inspetoria de Santana com o advento da ronda oficial, e da própria situação do hospital de campanha, eu fico me pensando assim, se já não era hora de, paulatinamente, diminuir a presença da guarda. Né? Sim, não estou alegando aqui que tem que retirar 100%, mas um exemplo, num pico que nós tivemos de informação lá, que o presidente disse que era para tirar foto lá dos hospitais, nós aumentamos o policiamento no portão 7, era o portão de entrada de caminhões, carga e descarga. Então, uma viatura de cada inspetoria encostava lá, permanecia por 2 horas e saía. Né? Aí paulatinamente foi diminuindo até que retirou. Será que não seria a hora disso lá no portão 0? Porque nós estamos falando da falta de meios. Pelo que tudo caminha, o policial do dia também vai ficar 12 horas lá, tomando sol na cabeça. Sim. Né? E qual é a necessidade disso? Sendo que nós, eu repito aqui, nós enxergamos que paulatinamente está sendo diminuído. Só que o policial da Guarda Civil Metropolitana continua sendo sacrificado lá 100%. Então, tem 2 considerações importantes a fazer aí, né, Vilar? A primeira é que não existe procura individual lá no Hospital de Campanha da ANB. Ou seja, o cidadão ele não vai até o Hospital de Campanha da ANB para procurar um atendimento. Sim. Lá, todo atendimento que chega por ambulância, né? Exatamente. Não existe uma fila de pessoas ali buscando atendimento. Primeira coisa é essa. Segunda é que, em caso de emergência, a ID30 está a 1 minuto, mais ou menos, do Hospital de Campanha. Sim. Né? Uma viatura sai da ID30 em 1 minuto, talvez até um pouco menos se for um colega que dirige um pouco mais rápido, né? Um Carlão da vida chega lá em 30 segundos, né? Se tiver, né? Então, tem isso também, né? Agora, já me levantou uma outra preocupação, porque até onde eu sei, a equipe que ficava lá, ela não ficaria 12 horas, elas revezavam, né? Ficava 6 e outra ficava 6. Exatamente. Com essa saída de uma viatura para a ronda oficial, não vai prejudicar esse revezamento? Não, à noite ele já está prejudicado. Então já é 12 horas. A equipe noturna são 12 horas lá no policiamento fixo. Né? Entendi. Aí tem a rendição para jantar, a rendição para ir no banheiro. Nós vamos ter que ajustar isso daí, né? No próximo Fique por Dentro eu posso contar com... Porque hoje eu sou a supervisão da área 30, né? Bom, inspetor Agapito, né, que está na Superintendência de Planejamento, acho que tem que tomar conhecimento desse intempérie que danificou o material, o gazebo, né? Hoje a prefeitura tem até uma ata de registro de preço para é um gazebo, só que ele não é aquele das barras fininhas, não. É uma barra bem reforçada mesmo, que o pessoal usa, inclusive, aí chegou a usar aí na Redenção, na Cracolândia. Sim. É um tipo de tenda mesmo, né? Sim. Então já existe uma ata de registro de preço. Eu não sei se a ICMSU tem essa possibilidade de comprar esse equipamento, mas assim, se for manter a viatura por lá, mas algum tempo tem que substituir o equipamento. Se não tem como substituir o equipamento, acho que talvez a saída seja fazer a redução do policiamento, ou policiamento com rondas e tal, né? Que é o que me parece mais viável, né? Você criar, por exemplo, próximo do hospital de campanha, temos o pronto-socorro de Santana. Uhum. Então, fazendo uma análise aqui, a viatura fica fixa 12 horas lá e não ronda o pronto-socorro de Santana. Sim. Né? Que pode dar mais novidade, né? Exatamente, porque lá tem fluxo de pessoas, né? Enquanto que a outra viatura, que à noite pelo menos, ou durante o dia, que quando estiver servindo a ronda oficial, ela tem que cobrir a área inteira da Inspetoria de Santana. Né? Uhum. Então, você percebe que, não só do ponto de vista do policial, mas da qualidade do policiamento, da maneira como está sendo planejado, me parece que não é muito eficiente. Né? Me parece que não tem muita qualidade esse formato que está instalado lá. E o que nos preocupa não é necessariamente a questão operacional, e sim porque quem vai pagar a conta é o trabalhador. Exatamente. Quem vai ficar exposto no sol é o trabalhador, quem vai ficar exposto na chuva é o trabalhador, quem fica sem água e sem banheiro é o trabalhador, e enquanto isso a gente tem uma viatura lá fiscalizando a Zona Norte.
Márcio, nós estamos recebendo aí pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, informes de que o STF teria dado algum parecer dizendo que o afastamento pelo Covid é acidente de trabalho. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso. Foi uma grande confusão, né? A bem da verdade, no mês de março, abril, o governo federal editou uma MP, que é a 927. Um trecho dessa MP, ela falava assim, infecção pelo coronavírus não será, em hipótese alguma, considerado como doença ocupacional. Sim. O STF entendeu que esse dispositivo é ilegal. Por quê? Porque o STF entendeu o seguinte, se houver nexo causal, ou seja, se você comprovar que você foi contaminado trabalhando, tem que ser acidente de trabalho, não pode uma norma suprimir esse direito seu. Sim. Né? Isso não significa necessariamente que toda infecção por Covid vai ser acidente de trabalho. O próprio STF fala que tem que comprovar o nexo causal. É difícil comprovar o nexo causal. Sim. Por quê? Porque o período de incubação do vírus é de 7 a 14 dias. É muito difícil saber onde você se contaminou. Né? Pode ter sido na casa, pode ter sido no trabalho, mas pode ter sido no deslocamento. Então, essa comprovação parte do trabalhador. É o trabalhador que se contaminou que tem que ir lá e entregar a comprovação. Né? De qualquer maneira, uma decisão do STF, mesmo que seja nesse processo, e esse processo não é um processo que estava avaliando o Covid por si só, ele estava avaliando uma norma, uma decisão do STF, embora ela tenha os efeitos vinculantes, né, vamos dizer assim, não são efeitos na administração pública, são efeitos em processos judiciais. Sim. Então não adianta você pegar essa decisão da STF, ir lá na sua unidade, entregar e falar assim, eu quero que o meu afastamento seja por Covid, porque não vai produzir o efeito. Tem um caminho para isso, existe um caminho para você percorrer. O primeiro é você ir lá na COGES e pedir a conversão da licença médica para CAT. Existe um formulário próprio para isso, você vai lá e faz o pedido. Né? Por força do decreto 59283 de 2020, lá é expresso falando que afastamentos por Covid serão como licença comum, artigo 143. Por força desse decreto, provavelmente a COGES vai negar a sua conversão. De posse dessa negativa, você impetra uma ação judicial contra o município de São Paulo, pedindo para transformar. Aí sim, a partir dessa ação judicial, a gente começa a buscar algum efeito do STF. Entendeu? Não adianta pegar uma decisão do STF e querer aplicar na administração pública puramente. Tem que ter um processo... Ela não é automática, não, né? Como algumas pessoas estão veiculando aí, ou até fantasiando, né? Então, teria que entrar com uma ação judicial para buscar esse efeito. Agora, essa decisão do STF, para ela produzir algum efeito na sua ação judicial, você tem que comprovar o nexo causal. Você tem que comprovar que você se contaminou trabalhando. Sim. No meu entendimento, o fato do prefeito ter lançado mão da Guarda Civil Metropolitana para o combate à pandemia, ele assumiu o risco. Então, é um argumento. Olha, para toda a municipalidade, ele falou que não era para trabalhar, era para ficar em casa, era para ficar no teletrabalho, ele tirou da linha de frente. Sim. A Guarda Civil Metropolitana, a saúde e o outro funerário, assistente social e serviço funerário, ele falou, não, esses aqui são linha de frente. Quando ele pega esse grupo de servidores e coloca na linha de frente para trabalhar atuando na pandemia, né, no combate à pandemia, ele assume o risco. Sim. Na minha opinião, ele assume o risco. Então, ele está aumentando a possibilidade de você se contaminar. E esse é um argumento que você pode levar para o judiciário. Que, inclusive, é o objeto de uma proposta nossa em minuta de decreto que está sendo negociada aí para ver se a gente consegue... E na Câmara Municipal também existe um projeto de lei que trata exatamente da mesma coisa. Sim. O município, o patrão assumiu o risco quando te colocou, Vilar, para rondar lá as UBSs da área de Santana, da ID30, e correr o risco de se contaminar. O risco é dele, não pode ser seu. Sim. Mas eu acho que a gente precisa frisar aqui que é bem importante o seguinte: neste momento, essa informação que está circulando, ela não é automática. Porque as pessoas podem receber aí via WhatsApp e achar que é automática. Sim. Quem se sentir prejudicado, né, pode se socorrer ao jurídico do sindicato para... Pode. Todavia, nós temos que deixar claro, né, que cabe a pessoa que está queixando ali, que ela tem que produzir, nesse momento, diante dessas circunstâncias, o momento judicial agora, legal agora. Quem tem que produzir a prova é o trabalhador. Justamente. É ele que tem que produzir a prova. Justamente. Caso ele não produza e venha a perder, ele pode arcar com as sucumbências, né? Pode acontecer. Entendeu? Então,
A gente tem até, o nosso jurídico está preparado para entrar com algumas linhas argumentativas que podem comprovar, né, o nexo causal. Por exemplo, Vilar, você é policial, na sua casa lá tem 5 pessoas, nenhuma delas está contaminada, de repente você chega contaminado. A gente já eliminou seu lar, significa que se você está contaminado e nenhuma das outras pessoas estão contaminadas, no seu lar você não se contaminou. Exatamente. Né? Então, ou você se contaminou indo trabalhar ou voltando, né? Supondo que você trabalhe no ordinário e na DEAC. Você não tem uma outra atividade, ou você contaminou indo trabalhar ou voltando. É um argumento que a gente vai ajudar a gente a comprovar o nexo causal. Sim. Mas nada disso é tão seguro assim para dizer que é 100%. Exatamente. Nós temos que explicar exatamente o clima que a divulgação de uma matéria sem uma análise jurídica pode causar no nosso meio. Né? Justamente. Um outro argumento bom é, vamos supor, você não está contaminado, mas sua equipe inteira está. Aí verificou lá na ID30, lá tem 18 servidores à noite, está 17 com Covid. De repente você veio se contaminar, a possibilidade de ter sido com um deles é muito grande. Sim. Né? Sim. Aí você assim, compensa, entre aspas, que você busque aí o seu direito garantido da conversão. De ter esse afastamento convertido em doença do trabalho. Né? Exatamente. E aí a gente precisa saber quais são os efeitos, né? O que difere CAT de LM? Prêmio de desempenho, sim. Tempo de efetivo exercício, sim. Né? Agora, previdenciariamente faz pouca diferença. E neste momento, o tempo de efetivo exercício também não vai ter alteração em virtude da lei complementar, né? Da lei complementar, justamente. Então, assim, mas pelo menos o prêmio de desempenho já ajuda alguma coisa. Sem dúvida. É isso aí. Ô Márcio, mais uma vez, nós tivemos uma semana triste aqui para a nossa instituição, com perdas aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi realmente muito triste mesmo, uma grande perda. Nós tivemos a perda do Machado, terceira classe, lá da Ambiental Capivari Montes, uma pessoa muito querida por todo o grupamento. E do Idelton, né, que também assim, tem uma história da Guarda Civil Metropolitana, muito querido por todo mundo. Esse faleceu, infelizmente, em razão do Covid, e o Machado foi uma ocorrência policial. Lamentável, foi uma semana realmente muito triste do Vilar. O ano de 2020, se Deus quiser, vai ser um ano para a gente torcer para terminar logo, né? Sim. Está sendo um ano terrível para a nossa instituição. Pior que está demorando, cara. Está demorando, né? Bom, nossa homenagem aos nossos colegas que se foram. Eu vou pedir para você que estiver assistindo, você se inscreva se você não for inscrito no canal, clique lá, dê um joinha para nós, compartilhe os vídeos. É importante que a nossa mensagem do Sindiguardas vá o mais longe possível. Nós já tivemos aí a boa notícia de a gente estar aqui sempre batendo das férias, né? E aí houve uma alteração. Quem sabe, né, quiçá tenha sido o nosso esforço aqui em criticar. Então, nosso canal está aí no YouTube. Clique, compartilhe, dê um joinha lá. Um abraço, gente.